Propositalmente, nesse vídeo, eu quero levantar a pauta sobre os agentes sabotadores que nos impedem de cumprir o nosso propósito, de responder o nosso chamado. É muito relevante falarmos sobre isso porque eu entendo perfeitamente que existem muitas pessoas que o Senhor nos chama para cumprirmos um propósito de vida. Quando a gente olha esses eventos, né, como o Descende, que na hora que pede para poder os missionários, comissionados, levantarem os seus tênis, quanta gente levanta, quanta gente se posiciona em grandes congressos, eis-me aqui, Senhor, mas na hora de eis-me aqui mesmo, a gente recua. A gente coloca um monte de desculpas antes do cumprimento de chamado, e é por conta disso que muitas pessoas estão não cumprindo seu propósito de vida, vivem uma vida frustrada, cheia de decepções, porque estão sendo, assim, influenciados pelos agentes sabotadores de cumprimento de propósito de vida, de resposta desse chamado. E o que seria esses agentes sabotadores? Os agentes sabotadores são fatores que acontecem de forma consciente ou até inconscientemente, que prejudicam, que minam os nossos processos de responder chamado, que minam o nosso sucesso e as nossas conquistas. E, como eu disse, são fatores inconscientes ou inconscientes. E isso de ser consciente ou inconsciente é muito subjetivo, porque às vezes aquilo que pode ser consciente para mim, para outra pessoa passa totalmente desapercebido. Mas a verdade é que muitas vezes, nos nossos processos de cumprimento de propósito, o que tem nos impedido de cumprir um propósito de vida não é porque o tempo não chegou, é porque nós estamos cheias de agentes sabotadores nas nossas histórias. E eu fui uma dessas. Durante muito tempo da minha vida, o Senhor me submeteu a um processo de florescer em terra seca, que é o processo que eu sempre falo com vocês. Mas também chegou o momento de cumprir esse propósito, de usar, né, as ferramentas, as plataformas que o Senhor tinha me dado para cumprir um propósito, e eu recuei. Por N motivos eu recuei. Por inúmeros motivos eu pensava que ainda não era o tempo. E houve um momento da minha vida, durante muito tempo, que eu fui procrastinando, fui empurrando com a barriga, fui não querendo cumprir aquele propósito, fui achando que cumprimento de propósito era só para as pregadoras de nome na internet, Viviane, Thalita Pereira, Helena Tanuri. Eu, uma mera mortal, cumpri um propósito de vida, tá doida? Não, ainda não é o tempo. E aí, eu comecei a viver uma vida muito frustrada, porque no meu coração, assim, já era quase nítido qual era o meu propósito, qual era o meu chamado. Só que o fato de não cumprir ele em totalidade, em excelência, me fazia me sentir muito frustrada. Me sentia, assim, sabe, como um peixe fora d'água? E muito sobrecarregada, porque quando você sabe o que fazer, mas não faz, é bem provável que você esteja fazendo muitas coisas que não é pra você fazer, porque no fundo você sabe que tem que fazer alguma coisa. Mas a gente não faz o que precisa ser feito e faz muitas outras coisas que não é pra gente fazer. Deu pra entender? E é nessa sobrecarga que muitas vezes a gente não se posiciona para cumprir propósito, porque a gente não consegue se desfazer de todas as responsabilidades que a gente pegou para fazer e que não são pra gente fazer, ou porque a gente tem tanto medo de posicionar diante do verdadeiro propósito que a gente acha bem mais fácil continuar nos sabotando do que, de fato, assumir a responsabilidade. E a sabotagem é isso. A gente passa anos da nossa vida borrifando no nosso processo de cumprimento de propósito inúmeras coisas que vão nos tornar, que vai tornar o nosso processo tóxico, no sentido de ir morrendo, porque a gente vai minando ele e nem vamos percebendo que a nossa satisfação está na presença do Senhor, logicamente, mas também em florescermos para a glória do Senhor. Eu vou explicar melhor para não dar nenhum falso tipo de treta, de polêmica. Nós nascemos para a glória do Senhor. E eu sou totalmente contra, gente, as pessoas que falam que o nosso maior propósito de vida é cumprir obra, chamado, tarefa, função na igreja. Isso aí, não é sobre isso que eu quero dizer. O nosso maior propósito de vida é termos relacionamento com o Senhor. É descobrirmos quem somos nele, é descobrirmos quem é o Senhor para nós, é termos essa troca, essa intimidade, essa comunhão, esse amor que flui do próprio amor que é o Senhor. Quando a gente experimenta essa graça, porque fomos alcançadas, a gente transborda isso para outras pessoas através dos nossos dons, talentos e aptidões que o Senhor nos dá. Então, é uma via de mão dupla. Não tem como uma pessoa querer cumprir propósito de vida e não ter uma satisfação na presença do Senhor. Mas também não tem como a gente só viver no campo da satisfação com Cristo, tendo um relacionamento, sendo abençoadas por Ele, e esquecermos que nós podemos transbordar isso em outras pessoas, através daquilo que o Senhor nos deu como os dons, os talentos. Então, não tem como falar de propósito de vida, de cumprimento de propósito de vida, e não falarmos de sentirmos
satisfação primeiro em Cristo, no que Ele sente por nós, naquilo que Ele já revelou sobre nós, naquilo que nós conhecemos sobre Ele, naquilo que Ele já revelou sobre Ele para nós mesmos. E posteriormente a isso, porque fomos alcançados pela graça, nós nos tornamos portadores, porta-vozes também dessa graça. Como? Através de pregação, através de canções, através de danças? Sim, mas também através de inúmeras outras plataformas, seja aqui na internet, seja na sua escola, seja na faculdade, no seu emprego, na sua rua, numa ação social, numa ONG, em qualquer outro lugar, usando os seus dons e talentos. Ah, só a pregação, só a música, só a dança, usando o bolo, usando a sua forma de vender, usando os seus processos, os seus testemunhos, tudo que nós somos e tudo o que nós temos, profissão, tudo. Nós podemos glorificar o Senhor. Nós podemos nos tornar portas-vozes da graça que o Senhor nos borrifou. E aí, eu falo isso porque durante muitos anos a gente vive essa euforia de querer cumprir propósito, mas sem entender qual é o propósito do propósito. E o propósito do propósito é falar de Cristo, não somente aparecer linda e maravilhosa com os meus dons e talentos. Não é somente pregar uma palavra do nada na internet, é pregar a palavra que me pregou primeiro. Então tudo flui do nosso relacionamento com Cristo e posteriormente daquilo que Cristo quer borrifar em outras pessoas através de nós. Então o primeiro propósito geralzão é o nosso relacionamento com Deus. Crescemos para ter relacionamento com o Senhor. Fruto disso, o nosso propósito se torna espalhar para o maior número de pessoas o que Jesus fez nas nossas vidas, através das ferramentas que Ele nos deu. E aí, talvez, chega um momento da nossa história que a gente teve muitas experiências com o Senhor, que nós já temos, assim, definido dentro de nós qual é a sua capacitação, qual é a sua especialização, qual é a profissão que o Senhor colocou uma profecia e você pode cumprir o seu propósito através da sua profissão. Porque quando eu falo de propósito de vida, eu não estou falando somente daquilo que pode ser cumprido dentro da esfera igreja, não. Não inventando os propósitos que são cumpridos dentro da igreja. Mas eu estou falando de um leque de outras opções que podem ser cumpridas também fora. Ou a gente cumprir até mesmo dentro e fora e dentro, não somente dentro, né? Tem muita gente que é bênção na igreja, lá no serviço, né? Não, esqueceu do chamado. E aí, quando nós vivemos essas experiências com o Senhor e chega o momento de cumprir um propósito de vida, vem os agentes sabotadores, vem esses fatores que de forma consciente ou inconsciente começa a prejudicar o nosso cumprimento de propósito, começa a trazer sobre as nossas vidas algumas paralisações, algumas desculpas, algumas realidades que são até reais, mas que não podem ser vistas como algo que nos bloqueia para cumprir propósito, mas sim algo que precisa ser vencido para que a gente responda ao nosso chamado. E aí, quais são esses agentes sabotadores de cumprimento de chamado? Quais são esses fatores que estão dentro da minha mente, de forma consciente ou inconsciente? Lembrando que isso é muito pejorativo, porque às vezes o que eu posso ver nitidamente dentro de mim, para você passa desapercebido. Esses agentes precisam ser falados, de forma que quando eles forem falados, você identifica se ele está ou não dentro de você e começa a viver, assim, um processo de falar, uai, agora eu entendi por que eu não estou satisfeita no Senhor, por que eu sinto que alguma coisa falta dentro de mim, porque tem um agente comendo, assim, pelas beiradinhas, de forma imperceptível, munindo as minhas vontades para viver para a glória de Deus, bloqueando os meus dons, os meus talentos, me fazendo pensar que eu não sou valiosa, que eu não sou importante. Isso é que o agente sabotador faz nas nossas vidas. E aí, eu fiz uma lista de alguns agentes sabotadores que podem estar minando o seu campo missionário, o seu campo evangelístico, que pode estar matando o seu dom, matando o seu talento, e às vezes você não entendeu, você não percebeu, ou até entendeu, ou até percebeu, mas acha que é bobeira você identificar isso como um agente sabotador, e tem deixado esse agente sabotador minar a sua vida e não teve dimensão de que quando você tem um propósito e quando você tem um chamado, e tem o tempo do preparo. O tempo do preparo é o tempo do secreto, é o tempo que realmente nós não vamos cumprir o propósito, embora a gente está sendo preparado para ele, Deus fala, não, é tempo de secreto, é tempo de secreto. Mas quando chega o momento do público, se a gente quer continuar no secreto, a gente começa a atrair para nossa vida algumas consequências, que é a falta de satisfação plena, a sensação de estarmos em desobediência ao Senhor. Você está dentro da igreja, mas sente-se afastado de Deus porque desobedecer Deus. Porque não cumprir propósito, já recebendo a palavra de Deus, dando direcionamento para o propósito,
É desobediência. Então, há um momento de que você realmente vai ficar aqui, ó, escondida na presença do Senhor, mas é o momento que Ele te envia. E o nosso erro é querermos viver processo de esconderijo, quando na verdade Deus já está mandando a gente ser enviados. E aí, quais são esses projetos, quais são esses agentes sabotadores de processos? E eu escrevi alguns aqui. Se você se identifica com algum deles, eu quero te... No final a gente conversa sobre. Mas o primeiro agente sabotador que muitas vezes, né, mina os nossos processos de responder e viver chamado é o flerte com o pecado. Gente, não é pra julgar, não é pra condenar ninguém, não. Mas o que tem nos últimos tempos de pessoas que sabem o seu propósito, que sabem o seu chamado, mas não quer renunciar a pecado, é um número fora de estatística. É um número gigantesco de pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja, que sabem que foram chamados pelo Senhor, mas arrumam uma mínima desculpa de tem uns probleminha aí, eu tenho umas coisinhas que eu faço que eu sei que não agrada a Deus, mas não deixa essas coisinhas. Gente, antigamente, quando a gente ia falar de pecado, a gente tinha que esconder pecado. Hoje a gente fala de forma aberta, fala em qualquer mesa, fala de propósito e pecado com a mesma boca, tudo na mesma frase. Eu fico assustada porque às vezes a gente fala com outro crente que a gente não tá vivendo pecado, não tá vivendo propósito por causa do nosso pecado, e o crente vira e fala assim, não, mas Deus conhece o seu coração. Não é que o Senhor não conhece o seu coração, mas a gente precisa ser amigos de quem tem propósito bonito, grande, grandioso, maravilhoso, e falar com ele assim, cara, menina, minha filha, então abandona o pecado. Não acostuma viver essa vida fora do cumprimento do seu propósito, não, porque a sua vida, o elo de conexão com o Senhor está exatamente naquilo que você vive para a glória dele. As pessoas estão super confortáveis em dizer para nós cristãos que elas estão fora do propósito porque querem, porque o pecado é mais gostoso. Então, se você é uma pessoa que por causa de um pecado de estimação seu, você está cumprindo meio propósito, nem sei se isso existe, ou não está cumprindo o propósito, manda o pecado embora. Aceita de uma vez por todas o seu propósito, não como uma regra, não como um ato de serviço para poder fazer e agradar a Deus, como algo que vai te dar satisfação plena. Você nasceu para isso. E viver fora daquilo que nós nascemos para viver e ser é a nossa morte. O pecado mata. Ou se você é uma pessoa que talvez o pecado não te domina mais, eu falando pecado sim, não existe distinção, né? Mas você entende que tem alguns pecados que realmente nos minam de aproximar de cumprimento de propósito. Se você é uma pessoa que já lidou com esses pecados, mas você ouve alguém falar que não cumpre o propósito por conta desse pecado, não passa a mão na cabeça dela, não. Não julga também, não. Mas fala com jeitinho, amada. Vamos colocar na balança? Porque eu fico assustada com a quantidade de pessoas que acham normal não cumprir propósito de vida, responder chamado por conta do pecado. A história do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre Sansão, que era um escolhido, que foi dado, né, como voto de Narizeu, e a lei vai dizer que aqueles que tinham voto de Narizeu, eles não podiam tocar em mortos, né, em cadáveres. E aí a Bíblia conta uma história de que Sansão estava indo para algum lugar e ele encontra um leão morto, mas dentro do leão tinha mel, e ele vai lá e come o mel, né? Ele acha doçura na podridão. Ele não podia tocar no cadáver, não podia, mas ele arrumou uma desculpinha, pelo menos é mel, é docinho, é gostoso. E é exatamente isso que muitos de nós temos feito. A gente sabe que o pecado é a nossa destruição, mas a gente fica assim, é só um mel na caveira. Eu sei que eu não posso tocar, mas é tão delicioso, é tão gostoso que eu, com um propósito lindo e maravilhoso que o meu, deixar de fazer sexo, deixo de fazer tudo, menos o sexo. Então eu não vou cumprir meu propósito porque eu não vou renunciar ao sexo. Deus entende. Gente, por favor. Deus entende, mas será que a gente entende quando a gente começa a viver uma vida que não glorifica a Deus, uma sensação de não pertencer a nada com coisa nenhuma? Põe na balança, põe na balança. Segundo o agente sabotador, as pessoas do nosso convívio, quem você convive, influencia muito no seu propósito, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Tem uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E às vezes é assustador a gente olhar as 5 pessoas que nós convivemos. Às vezes você tem um propósito lindo e maravilhoso, mas tanto na sua faculdade, quanto no seu emprego, as 5 pessoas que você mais convive são pessoas que vivem princípios completamente opostos ao seu. Você até é cristã, até cumpre um propósito na igreja, mas a maior parte das pessoas que são influências na sua identidade são pessoas contra a vontade do Senhor, contra os princípios do Senhor, e que vivem esses princípios contra de forma muito natural. E isso vai se tornar natural para você também. E eu não digo somente de pessoas fora da igreja, não. Às vezes as 5 pessoas que você mais convive são pessoas cristãs, mas são pessoas que fofoqueiras, contendeiras, que não tem propósito. Uma vez eu
conversava com o Senhor, né, sobre uma pessoa que era muito de Deus, eu conhecia ela, muito de Deus. Deus, essa fulana, ela é tão de Deus, ela faz as coisas pro Senhor assim, tão de Deus mesmo. Mas eu nunca na minha vida vi essa pessoa falar de propósito. Eu nunca na minha vida vi essa pessoa falando assim, poxa, eu descobri a minha identidade no Senhor, eu nasci pra isso. Eu nunca tinha ouvido aquela pessoa falar isso. E eu sempre compartilhava com ela sobre os meus propósitos. Nossa, eu tenho um propósito disso, eu queria muito isso, muito aquilo. E aí um dia eu me toquei que, tipo assim, eu conversava com ela sobre propósito, mas era só eu falando. E ela nunca falava, ela nunca teve curiosidade, isso cristã, de perguntar pro Senhor, Deus, qual é o meu propósito? Qual é o motivo pelo qual eu nasci? E aí eu parei de falar sobre o propósito de vida com ela, porque ela não me estimulava a cumprir propósito. Ela, legal, nossa, e etc. E a gente conversava sobre um monte de coisas, mas no propósito de vida aquilo não fluía, não rendia. Então as pessoas que a gente convive influenciam muito sobre o nosso cumprimento de propósito. Vai te estimular? Vai te paralisar? Ou vai te deixar, assim, sabe, mais perdido do que segue em tiroteio? Vai ser de fato uma pessoa que vai te estimular a abandonar o pecado? Ou vai ser alguém que vai falar, não tem problema não, pode continuar do jeito que você tá? Terceiro agente sabotador, né, que faz a gente não responder o nosso chamado, é o lugar pelo qual nós estamos inseridos. E eu não tô dizendo que você morar em tal casa, em tal bairro, em tal cidade, te impede de ter um grande ministério. Ah não, pra me cumprir o meu propósito de vida eu preciso, sei lá, ir pra capital. Não é sobre esse lugar, mas é sobre você estar inserido em um lugar que muitas vezes te sobrecarrega a cumprir um propósito. Quando Moisés ele vai falar ali com o faraó, né, para liberar o povo do Egito, o que o faraó faz? E ele nega, né, os pedidos de Moisés, e ele dá uma ordem para que os hebreus pudessem ter mais trabalhos, para que eles pudessem ficar ocupados tendo mais trabalhos, ou seja, ele sobrecarregou a carga pesada que eles já tinham. Então, muitas vezes, quando você está em um lugar que não te aponta o seu destino profético, você tem muita sobrecarga e esquece que você tem um chamado. A gente chega a esquecer. Às vezes você está tão sobrecarregado, com tantas responsabilidades no seu serviço, que você esqueceu que pode cumprir um propósito aí. Ou você negou um propósito, negou estar em um lugar porque a sobrecarga te fez esquecer, te pesou demais, afinal é o financeiro. Eu super entendo isso. Eu super entendo quando o financeiro fala mais alto, né? Afinal, quem já passou por isso sabe onde o calo dói. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade com o nosso propósito, que nos dá satisfação no Senhor, de estarmos o tempo todo fazendo esse autoexame, esse lugar que eu tô me aponta. Esse lugar que eu tô, por mais difícil que seja, ele tá me forjando pro meu propósito ou ele tá sufocando o meu propósito. Porque há uma diferença entre o lugar que, por mais difícil que seja, ele tá forjando você, ele tá capacitando você pro cumprimento do seu propósito, versus o lugar que está te sufocando e você não tem lembrado mais, não te traz nenhuma direção mais do seu propósito de vida. Então a gente precisa identificar o lugar que eu tô, tá me projetando ou me sufocando? As pessoas que eu estou convivendo, quem são essas pessoas? Tá minando o meu propósito? Tem me estimulado? Gente, estimular propósito não é só quando a pessoa ouve a gente falar de propósito, ou quando essa pessoa nos estimula, não, é quando ela fala do dela também. Você ter um amigo para falar do propósito dela te estimula a viver o seu propósito. Então tem amigos que falem de propósito, que falam daquilo do id, daquilo que quer no seu coração, da palavra do Senhor, que divide com você links. Nossa, assisti essa pregação e falou muito no meu coração. Tem amigos que compartilham isso, não amigos que compartilham memes e fofocas. Não que os memes sejam errados, as fofocas são, né? Mas tem amigos que te estimula, sabe, a estar em contato com o Senhor. Outro agente sabotador nas nossas vidas, né, no cumprimento de propósito, é liderança doentia. Às vezes um líder, ele te vê em grande potencial, mas ele tem medo que você cresça e seja maior do que ele. Eu sempre falo que o líder cheio de Deus, cheio de identidade, com identidade segura, ele é um líder saudável. E um líder saudável produz outros líderes. Então que o Senhor derrame a graça sobre as nossas vidas de gerarmos líderes, de sermos líderes que gerem líderes. Mas tem alguns líderes que têm identidade ferida e que têm medo de que o liderado saia por cima e mande nele e cresça mais do que ele. Então, muitas vezes, você está em um contexto inserido que você tem tudo para fazer um curso melhor, se capacitar profissionalmente, ou até mesmo dentro do seu ministério, mas o seu líder está sempre te influenciando para baixo, sempre te colocando para baixo, sempre fazendo você pensar que é uma formiguinha menor das menores. E isso é um agente sabotador, porque às vezes os elogios vêm como disfarçados de críticas. Às vezes você deu o seu melhor e você podia receber um elogio que ia te estimular a crescer mais, mas você recebe uma crítica, você recebe um silêncio. E o que eu quero dizer com isso é, se você está com uma liderança doentia, talvez você não consiga se desfazer dessa liderança, mas o que ela fala sobre você não pode ter a força que tem tido até hoje. Líderes saudáveis, eles vão produzir outros líderes, mas líderes doentes vão nos prender a não cumprir o nosso propósito.
Vou contar uma coisa pra vocês também. Teve uma vez que o Senhor usou um líder que eu tinha pra me entregar uma profecia. E aí esse líder, a esposa dele, ela não era pastora consagrada, mas ela era responsável pelo ministério de mulheres na igreja. Já faz algum tempo. E aí, quando o Senhor usou ele para entregar a profecia para mim, ele virou para mim e falou assim, olha, eu era ministra das crianças na época. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer que você tem um ministério de flores muito delicado. Esse ministério é muito delicado e o Senhor tem te dado autoridade para falar sobre esse ministério de flores. Naquele tempo, eu estava no ministério infantil, sendo tratada pelo Senhor ali. E eu gostava muito de servir as crianças, mas o meu coração já me apontava a algo específico com mulheres, né? Porque quando Deus fala de propósito, já vem falando há alguns anos. Só que eu me sentia muito pequenininha, muito imatura, e como eu estava muito envolvida com as crianças, eu não tinha nem tempo para pensar no ministério de mulheres, de que falasse com mulheres. E até então, naquela igreja, o ministério era da pastora. Só que, quando o Senhor deu para ele a visão da profecia que ele me entregou, o Senhor deu a visão completa. Só que naquele primeiro momento, ele teve medo que eu assumisse, sei lá, na frente da esposa dele o ministério, ou que eu me sentisse superior a ela, e ele não me entregou a profecia completa. Quando ele acabou de falar a profecia, ele voltou e falou assim, é as crianças, tá? Deus tá mandando te dizer que as crianças são sensíveis como flores. Aí eu, tá. Aí aquilo me confundiu, porque eu tava começando a entender que Deus estava florescendo, né, essa questão de falar com meninas e mulheres, e ele vai lá e fala, é as crianças, tá? Passado muito tempo depois, ele vai lá e fala comigo, Ju, lembra aquele dia que eu falei com você sobre o seu ministério de flores? Eu lembro, pastor. Então, Deus manda você falar com as meninas da igreja. Então eu te tiro do ministério das crianças e te coloco no ministério de adolescentes. Eu quero que você ministre para as meninas da igreja. Ele ficou tão cheio de remorsos porque ele não tinha falado a profecia completa, que algum tempo depois ele vai lá e fala, né? É para as meninas que o Senhor tem te enviado. E aí eu começo a discipular as meninas da igreja. E o Senhor sempre tinha deixado assim uma interrogação naquele dia, porque eu sentia que havia algo mais para ele entregar e ele não entregou. E aí ele confunde a minha cabeça, porque ele teve medo de me entregar a profecia naquele momento e talvez eu pensasse que eu teria que tirar a esposa dele da jogada, e não era nada sobre isso, porque era um tempo de preparo do Senhor, não de cumprimento de vida, mas ele ficou receoso e não me entregou a profecia completa. Então, às vezes, as nossas lideranças vão ver o nosso potencial, mas se elas não verem nelas, né, o potencial que elas têm, elas vão ver na gente competição. E talvez elas vão minar os nossos crescimentos por conta disso. Então, a liderança é muito importante, a palavra do Senhor fala que nós devemos respeitar as lideranças, mas espera aí. Quem é o meu líder? Ele está me impulsionando a viver uma vida que glorifica a Deus, ou ele está me prendendo aqui para sempre? Porque isso também é um agente sabotador. Quinto agente sabotador é com quem você divide a sua visão, como eu falei, né? Eu conversava muito com uma amiga minha cristã, dividia com ela, mas ela nunca me estimulava, porque ela também me falava sobre o propósito. Eu, gente, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que o fulano nunca disse sobre o propósito de vida? Por quê? Por quê? Enfim, não sei por quê. Mas as pessoas com quem a gente divide a nossa visão são muito importantes, porque às vezes, dentro da igreja tem gente que é crente, mas não tem o mesmo nível de fé que a sua fé. Não tem o mesmo nível de entrega que a sua entrega. Não tem a visão profética que você tem sobre o reino de Deus, sobre missões, sobre evangelismo, sobre a dança, sobre isso, sobre aquilo, e aí você divide a sua visão santa, divina com alguém, e ela joga um balde de água fria na sua cabeça. E você acha que tá ficando doido, que é iludido, mas, na verdade, você tem a visão profética certa, você só dividiu a visão com a pessoa errada. E é nessa loucura de dividir tudo que a gente recebe do Senhor com qualquer pessoa, que muitas vezes a gente se paralisa, porque você ouve uma palavra, por menor que seja, por mais rápida que seja uma frase, mas de uma pessoa que não tem a visão que a sua, ela pode te desestimular, ela pode rir, ela pode zombar do seu propósito, como os irmãos de José zombaram do sonho que ele teve. Então, as pessoas que a gente divide a nossa visão, elas precisam ser pessoas direcionadas. Ora, Senhor, para quem eu divido? Porque às vezes a gente fica doido pra contar pra alguém, né? Essa boca murcha nossa, vai lá e compartilha com qualquer pessoa. E nesse compartilhar com qualquer pessoa, às vezes está a nossa morte. Nosso projeto nem começou e ele já ficou engavetado, porque a gente dividiu a visão com a pessoa errada, com pessoas que não têm visão, com pessoas que viu o seu projeto e pensou assim, quê? Esse projeto dele é maior do que o meu, então eu vou minar o dela para que o dela não aconteça e o meu aconteça. Gente, quantas vezes? Isso é muito real. Eu dividi meus projetos com pessoas e depois eu vi com os olhos que a terra há de comer as pessoas apresentando para pastor o projeto igual o meu, só que diferente. Porque eu tinha tanto medo, eu falava, fulano, eu fiz um projeto, vamos apresentar, eu tinha aquela pessoa como, sei lá, minha muleta, né? Eu só vou se você for.
E aí ela falou, não, esse projeto seu não é bom não. Aí passou um tempinho, tava lá, então, olha aqui, eu tenho esse projeto. Que ela tinha coragem, né, de fazer sozinha, o que eu não tinha coragem de fazer sozinha, mas pegou os meus projetos e fez. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente fala, porque às vezes tem tudo pra dar certo o seu projeto, ou ainda não é o tempo do seu projeto se realizar, mas vai realizar e a pessoa vai lá e mina seu projeto e você rasga ele ou arquiva ele pra sempre. Então, cuidado com quem você fala sobre o seu propósito de vida. O sexto agente sabotador do nosso processo de cumprimento de chamado é o passado não esquecido ou ainda não resolvido. Aquela história de estar sempre indo e vindo da onde Jesus já nos tirou. Eu não vou cumprir propósito de vida porque eu sou pecadora. Porque eu sou mãe solteira. Fiz uma escolha errada na minha vida. Eu não vou cumprir propósito de vida porque eu tô divorciada. Não vou cumprir propósito de vida por conta... eu tô endividada. Porque eu usei droga um dia. Porque eu tenho tatuagem. A gente começa a arrumar um monte de desculpas. Lá no nosso passado, lá de onde Jesus já tirou a gente, de onde ele já curou nossas feridas, pra estar sempre usando como um agente sabotador que nós não somos dignas de cumprimento de propósito porque o passado nos condena. Igual o filme, né? Eu sei o que você fez o verão passado. E o Senhor já não nos vê no passado mais. O Senhor já nos deu vestes novas, conversas novas, palavras proféticas, já borrifou o perfume dele na nossa vida e a gente ainda está pensando que nós não somos dignas de cumprimento de chamado, de estarmos onde o Senhor Jesus já nos chamou para estar, porque o nosso passado nos condena. Uma vez, amadas, que nós somos lavadas e remidas pelo sangue de Jesus que derrama nas nossas vidas e apaga a história mal escrita que nós escrevemos por nossa conta própria, nós não estamos mais no passado. O passado existe, talvez tenha algumas consequências, alguns frutos, né, do que a gente fez no passado, mas ele não pode nos escravizar mais. O passado não pode nos dominar. E é isso que muitas vezes um agente sabotador faz a gente pensar que, porque eu tenho um passado, porque eu fiz alguma coisa no passado, eu não sou digna de cumprir um propósito. Isso é uma mentira que o diabo conta na mente de todo mundo que tem um testemunho no passado. E lembrando que o que nós fizemos no passado, porque eu me incluo nisso também, não é para minar o nosso propósito, o nosso cumprimento de chamado, não. É testemunho da glória de Deus, para que nós possamos falar, eu tenho as marcas de um passado, mas eu também tenho as mãos do Senhor me curando, me salvando, me limpando, me santificando. Tudo aponta Cristo, nada aponta o homem, até o nosso passado, aponta o Senhor Jesus. Então não aceita esses agentes sabotadores de processo, de cumprimento de chamado, te prender no seu passado. Você já não está mais lá. O Senhor já te livrou. O sétimo motivo, né, que faz a gente ser influenciado de forma inconsciente ou consciente pelo agente sabotador é a procrastinação. Eu até notei aqui, o que define a procrastinação é assim: ato de adiar de forma consciente tarefas e compromissos importantes, substituindo por atividades prazerosas ou menos relevantes, sabendo que vai ter consequências negativas. Ou seja, é a gente empurrar com a barriga aquilo que precisa ser feito e colocar nas nossas vidas outra coisa. Então você precisa passar roupa. Você não vai passar roupa, escolhe ficar no conforto do sofá assistindo novela. Isso é uma procrastinação. Então você sabe que o seu propósito de vida vai causar em você um certo desconforto no primeiro momento. Vai ser um desafio assumir esse propósito de vida. Mas você prefere ficar cumprindo outro propósito de vida de outra pessoa, ajudando outra pessoa, do que de fato assumir o seu propósito de vida. Eu tenho uma amiga que uma vez eu tava falando com ela e ela é muito criativa. E aí ela sempre se envolvia, né, com várias mulheres para poder ajudar as mulheres nos propósitos dela. E aí eu virei para ela e falei assim: fulana, quando que você vai ter o seu próprio projeto, o seu próprio propósito? Quando é que você vai assinar o seu propósito? Porque ela sempre dava as ideias dela para outras pessoas. E aí dava muito certo e passado algum tempo a pessoa assumia, né? Nossa, eu fui a pessoa que fez isso e etc. E ela ficava, tipo, sempre nos bastidores. Aí ela tá assim: não, Ju, mas eu não me importo, né? Eu não me importo de não aparecer. Eu falei: não, tudo bem você não se importar de aparecer. Não tô falando de status ou de destaque. Eu tô falando que tem certos lugares que você só vai chegar e as suas orações só vão ser respondidas quando, de fato, o Senhor te usar. Quando Ele fazer com que seja você e não o outro. Então, para de assinar projeto de outros. Assina o seu projeto. E aí é exatamente isso, a procrastinação. A gente sente que está fazendo alguma coisa relevante, mas de fato não é aquilo que precisa ser feito com as nossas mãos, com as nossas digitais, colocando a nossa cara no sol. E aí a gente vai empurrando com a barriga, porque é desafiador, porque vai me tirar da zona de conforto, porque vai precisar investir tempo, investir dinheiro. E a gente só vai empurrando, colocando outras prioridades que não são prioridades.
no lugar do cumprimento do chamado. Isso faz com que a gente arrume centenas de desculpas, mas desculpa não enche barriga de ninguém, desculpa não responde oração antiga de ninguém, desculpa não faz com que a gente se sinta confortável com o Senhor, desculpas são só atos de procrastinação, e procrastinação é agente sabotador de processos de chamado, de cumprimento de vida, de propósito de vida, porque é algo que faz com que a gente se esforce muito para algo que não é para ser esforçado. Talvez você está fazendo uma coisa que você sabe fazer com excelência, mas sabe que não é para fazer no lugar que você está fazendo. E aí você arruma uma desculpa para a sua procrastinação. Eu até estou fazendo, é isso aqui mesmo que eu sei fazer, que eu tenho que fazer, mas se está no lugar errado, está fazendo errado e está procrastinando. Porque o propósito, ele vai nos espremer de todos os lugares. E ele vai, sem sombra de dúvidas, nos lascar. O Brunão do Morada fala exatamente isso. O propósito lasca a gente. Mas a gente tá o tempo todo correndo desse lascar. E aí a gente coloca na frente a procrastinação. Eu ocupo a minha mão, a minha mente, o meu dia, a minha rotina com muitas tarefas que não é a tarefa principal, que não é o cumprimento do chamado principal. Outro agente sabotador dos nossos processos são as desculpas que nós arrumamos porque nós não temos. A gente sempre foca naquilo que a gente não tem ainda. Então, eu não tenho um telefone bom, eu não tenho uma roupa, eu não tenho um corpo perfeito, eu não tenho diploma, eu não tenho curso, eu não tenho dons, não tenho talentos, não tenho dinheiro, meu marido não é crente, a minha família não é crente, os meus filhos não são crentes. E aí a gente sempre tá arrumando alguma coisa que a gente ainda não tem para não cumprir um chamado. É como se a gente estivesse esperando uma utopia, né? Estar em um estado perfeito, em um estado de perfeição para poder cumprir algo. E a verdade é que o ministério nos lasca, o chamado nos lasca, e a gente precisa ir lascado muitas vezes. Não tô falando de lascado, tipo assim, de qualquer jeito, não. Eu tô falando de algumas coisas faltando na nossa vida mesmo. E é no meio do campo missionário, eu não vou fazer uma falsa promessa, que Deus vai te recompensar, mas é não que Deus não recompense, mas muitas vezes a gente vai falar assim, vai fazer o campo missionário a pé, que no meio do caminho Deus te dá um carro, como se fosse uma via de regras. E não é uma via de regras, né? Deus prospera, Deus abençoa, mas existe também o tempo. E às vezes a gente não chega no tempo, a gente começa a questionar Deus o nosso salário. Eu fiz sua obra, cadê meu Pix? Não é sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente vai ter que ir com algumas coisas faltando mesmo. E é no meio do caminho que o Senhor vai suprindo as nossas faltas. Nos fazendo entender que a ferramenta principal para cumprimento de propósito não é aquilo que a gente terceiriza, como dinheiro, roupa, celular, plataforma, mas é aquilo que a gente encontra verdadeiramente nos recursos que Ele provê. E aí a gente precisa entender essa peculiaridade de ir para o campus missionário, mesmo com muitas coisas quebradas dentro de nós, mas não de qualquer forma. Porque a missão, o chamado vem daquilo que a gente já experimentou do Senhor. O erro é a gente ir de qualquer jeito para o campo missionário, ir lascado no sentido pejorativo, é quando você quer ir de qualquer jeito sem experiência com o Senhor. Mas se você tem experiência com o Senhor, vive essa plenitude ali na sua intimidade, mesmo quando te faltam algumas coisas, mas você tem a experiência da presença, você já está apto para o campo missionário, para cumprir o propósito, mesmo que a sua família ainda não esteja cristã, que seu marido não seja cristão, que você não tem um diploma, que não tem um cargo, mas você está ortogada pelo Senhor a ter unção para cumprir algo com excelência daquilo que Ele já mandou, daquilo que Ele já te falou, não que o homem disse. Por isso que a gente só vai cumprir o chamado missionário, o campus do chamado, né, de uma forma geral, depois de sermos vestidas pela presença do Senhor, vestidas da unção do Senhor. E muitas vezes os homens humanos, né, eles não nos enviam. E aí a gente precisa ouvir do próprio Deus. Eu estou te enviando a cumprir com excelência o seu chamado na internet, o seu chamado na sua faculdade, o seu chamado no seu serviço, o seu chamado como mãe com seus filhos. A gente ouve da palavra do Senhor esse envio, esse apostolado. O nono motivo, o nono agente sabotador é que ainda não é tempo. Esse é assim, né? Ganho disparado. De fato, amados, existe o tempo do preparo, que ainda não é o tempo. É o tempo que o Senhor nos reserva para Ele, que o Senhor nos consagra para Ele. É um tempo de cura, de tratamento, é um tempo de conversão, de tratamento de pecados. É um tempo que o Senhor vai falar com a gente no secreto. É um tempo de crescer raízes, né? Como o cedro do Líbano, crescer para baixo as raízes, ir cada vez mais profundo. O cedro do Líbano, ele cresce nos primeiros anos em raiz e pouquinho para cima. E depois ele se torna aquela árvore estrondosa, mas ele já cresceu primeiro para baixo, em raízes. E aí, tem esse tempo mesmo de não ser o tempo de cumprimento de propósito, mas será que nunca vai chegar o tempo do propósito? Eu vejo as pessoas falando assim, ainda não é o tempo, mas esse tempo vai chegar? Ou todo mundo vai cumprir propósito com 50, 60, 70 anos? Será que tem como a gente levantar uma geração de gente cumprindo propósito com 15 anos?
Tem como a gente se posicionar na geração dos 20 para cumprir propósito nos 20, ou todo mundo só vai cumprir propósito no final de vida? Tem uma música do PG que ele fala isso, né? Eu não quero dar-te só apenas um pouquinho dos meus anos. Eu quero te dar o meu universo, a minha vida inteira. Então, há de ter um momento, amados. Eu era essa pessoa que pensava que meu propósito seria cumprido, sei lá, tipo, com 50, 60, 70 anos. Então, eu estava muito confortável em chegar na casa dos 30 e não precisar me posicionar. Só que foi exatamente nas casas dos 30 anos antes daquilo que eu julgava que seria meu cumprimento de propósito, que o Senhor começou a falar comigo. É agora, o tempo do secreto já aconteceu, agora eu tô te enviando. E eu, não, Deus, tá confortável aqui, ainda não é o tempo. Quando vai ser o tempo? Quando vai ser o tempo? Quem diz do tempo é Deus. E aí ele diz pra nós, o tempo é agora. A vida é o que está acontecendo agora, o propósito que eu quero que você seja cheia é para ser cumprido nessa geração, porque é tempo. Não, mas é porque meus filhos estão pequenos, porque a minha família é isso, porque me ocupa muito tempo naquilo. Tá, mas dentro da sua limitação, tem como você começar a cumprir o seu propósito? No meio do caminho eu vou te dando sabedoria para equilibrar os pratinhos? Tem como? Tem como, ou não tem como. E aí a resposta vai variar de cada um, mas essa desculpa de que não é o tempo é o que muitas vezes tem nos prendido no tempo. Tem gente que a 2020 Deus falou que era para cumprir propósito e tá presa até hoje na desculpa de que não é o tempo. E o tempo só tá passando e era pra gente já ter avançado, era pra gente já estar assim num lugar maravilhoso e nós não estamos, porque a gente tá comendo tempo e perdendo tempo, né? O 10º agente sabotador é mandar outro em meu lugar. A Bíblia também vai dizer sobre essa história, né? Que quando Deus se revelou para Moisés, com trovões, com barulhos, o povo ficou morrendo de medo lá no monte e fala com Moisés assim: Moisés, pelo amor de Deus, vai você. Tem até aquela música do Morado, né? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Agente sabotador. Olhar para outra pessoa e se comparar com ela, pensando que você é inferior e que ela é infinitamente superior a você e mandar ela no seu lugar. É porque tem muita gente subindo no nosso lugar que tem propósito sendo cumprido com falta de santidade. Tem muita gente desqualificada cumprindo o propósito de vida em emprego, em empresa, em igreja, porque quem tem o propósito não está assumindo o lugar de posição. E a gente está mandando gente descompromissada, gente que não tem qualificação, que não tem o aval, gente que ainda está passando por processo. Nós estamos enviando para cumprir propósito, porque nós estamos nos comparando com pessoas e mandando essas pessoas para outros lugares. Por coincidência, o 11º lugar eu coloquei aqui competição, né? A gente está olhando para as pessoas e julgando elas serem melhores do que a gente. E enviando elas no nosso lugar. Vai você é melhor, você é mais competente. E aí a gente tá ficando pra trás, tá todo mundo indo, mas as nossas empurradas tá empurrando outras pessoas. E como consequência, gente, pensa comigo assim, você tá aqui, tem mais 5 pessoas atrás de você. Se você sai da fila e quem tá atrás de você, você envia, automaticamente quem tá atrás dela vai, só vai andando a fileirinha. E você que era o próximo da fila, só vai ficando pra trás, porque quem tava atrás da outra pessoa já entendeu que agora é a hora dela ir. Ninguém vai parar propósito para esperar você se posicionar, não. Ou você se posiciona, ou você vai ver muita gente chegando em lugares de cumprimento de propósito e você não. Mas por que, Deus? Por quê? Porque quando chegou a sua vez, você empurrou outra pessoa para subir no seu lugar. E o 11º que eu falei com vocês, que é a competição, ela tá um pouco em junção com essa questão de mandar outra pessoa, mas é uma competição que muitas vezes faz com que você queira disputar lugar que não é para você estar. Você vai querer disputar lugar com pastora. Ai, porque eu me sinto qualificada. Tá perdendo por uma briga que não é pra ser brigada. Gente, presta atenção nesse trem. Às vezes, no seu convívio social, vai ter um monte de pessoas que têm o mesmo dom e o mesmo talento que o seu. Que vai ter a mesma coisa queimando no seu coração e no coração dela. Eu me sinto assim, no coração de dizer isso. Às vezes você tem um propósito para falar com mulheres e a sua pastora também. E aí você tá brigando com a sua pastora, querendo saber quem é melhor, disputar com as mulheres, quem é mais amado dentro dessa igreja. Quando, na verdade, embora os propósitos sejam iguais, o público seja igual, talvez o Senhor quer que você cumpra o seu propósito lá na sua rua, lá com as suas amigas, lá com as mães dos colegas do seu filho, e você disputando, competindo em um campo que não é para ser o seu campo. E eu vou te dizer uma coisa, a gente fica presa à plataforma de igreja, que a gente só tem plenitude em plataforma de igreja. E eu quero te dizer uma boa notícia. Tem satisfação pleníssima na presença do Senhor Jesus quando nós cumprimos propósito de vida aonde Ele quer que a gente floresça.
Lembra que eu contei pra vocês, né, do pastor que me entregou a profecia, porque ele tinha medo que eu achasse que eu era melhor que a esposa dele, que era a líder de mulheres naquela época. O meu propósito com mulheres começou a ser cumprido primeiramente na internet, né, com os vídeos e os textos que eu gosto de escrever, e depois foi pro meu bairro, né, um grupo de mulheres que a gente fazia atividade física juntas. E ali eu floresci demais, ali eu entendi que Deus queria me usar através das atividades físicas, dos encontros que a gente tinha todas as terças e quintas, através das orações, através dos encontros que nós tínhamos, era ali que Deus queria me usar. Então se eu tivesse competindo com a pastora, esposa do pastor, que bobeira que eu daria, porque eu estaria brigando por um lugar que não era o meu lugar. E quando eu fui pro meu lugar, fora da plataforma igreja, gente, eu vivi coisas lindas, difíceis, desafiadoras, mas coisas lindas também. Então essa competição faz a gente perder tempo a querer conquistar terras que não são as nossas terras. Então a gente vive esses dois extremos, né? Às vezes de querer mandar alguém no nosso lugar por falta de posicionamento, ou outro momento a gente quer competir por posicionar em um lugar que não é o nosso lugar. O 13º agente sabotador que faz a gente não querer cumprir propósito é ferida com a igreja, ferida com liderança. Às vezes você começou a caminhada, né, com grandes expectativas e foi ferida na igreja, foi criticado, foi passado para trás, puxaram o seu tapete, fizeram isso, fizeram aquilo, e aí você tem um propósito muito lindo, mas porque você tem uma ferida na sua trajetória, você olha para essa ferida e vê que acabou a possibilidade do cumprimento do seu propósito de vida, do seu chamado. E eu quero te dizer uma boa notícia. Toda ferida que o campo missionário faz, que o campo, que a igreja, de uma forma geral, faz, só o campo missionário e só a igreja pode curar. Então, por mais que eu não vou desvalidar nunca a sua dor, por qualquer que seja o problema, por qualquer que seja a crítica, às vezes você vai contar a crítica pra alguém vai falar assim, poxa, mas isso é nada, sabe? Mas pra você foi importante e isso é válido pro Senhor. Mas de toda ferida que é causada na igreja e no campo missionário, gera-se um testemunho para o cumprimento de um propósito mais forte e mais maduro. Essa ferida, por mais que aconteceu e te feriu, quando você curar ela, permitir o Senhor curar ela na sua história, submeter ao processo de cura, porque muitas vezes a gente é ferido na igreja, a gente não quer ser curado, a gente acostuma viver para sempre com essa dor. Mas quando Deus cura essa ferida, gera testemunho para você ser alguém que levanta outras pessoas feridas na igreja. E eu vou te contar uma notícia, assim, péssima. Essa situação toda que as igrejas evangélicas estão vivendo, tem muita gente ferida. Então se permita ter a marca de uma restauração na sua ferida ministerial e com liderança, para você ser voz profética feminina nessa geração, para levantar muitas outras pessoas feridas também. Se posicione para cumprir o seu chamado, mesmo com a marca ferida, e se apaixone ainda mais pelo noivo, que você vai se apaixonar também pela noiva. Vai perdoar, mas não vai esquecer, mas vai tirar dessa ferida a sua maior resiliência e a sua maior resistência para ser alguém que levanta pessoas que a igreja também já feriu. E aí, gente, eu fiz muitos negócios, né? Muitos agentes sabotadores. 13º agente sabotador é querer assumir outro propósito de outro. Alguém já fez isso? Querer ajudar alguém a cumprir propósito de vida que parece o seu, mas não é. Ai, meu Deus, eu já fiz isso. Eu tinha uma pessoa que a gente conversava muito, e aí a gente conversava muito sobre propósito, e parecia que os nossos propósitos se conectavam. E aí eu quis cumprir o propósito de vida junto com ela, porque ela me ajudava, eu ajudava ela, e foi a maior tragédia da minha vida. Comprometeu a amizade, comprometeu tudo, paz de espírito, comprometeu o relacionamento com Deus. Por quê? Eu queria viver com muita intensidade o que Deus tinha colocado no meu coração, junto num campo que não era o meu, do jeito que não era aquilo que Deus tinha me dado, e foi uma destruição para as duas pessoas. Nossa, foi assim terrível, gente, porque parecia, mas não era. E eu fiquei apegado, não porque eu tô aqui desde o primeiro dia, eu tô aqui desde o primeiro dia, eu tô aqui desde o primeiro dia, tem que ser eu, tem que ser eu, tem que ser eu. E Deus falou, mas cara, eu te dei uma coisa tão linda pra ser sua e você não quer ir pro seu campo porque você acha que não consegue fazer sozinha. E você tá fazendo aliança com pessoas que vai destruir seu propósito porque você tá perdendo tempo em um lugar que não é o seu lugar. Você tá competindo por terra que não é a sua terra. Pega suas coisas e vaza. Pega suas coisas e vai embora. E aí quando eu saí daquele lugar, quando eu me desfiz daquela sociedade, eu voltei pra minha casa e falei, Deus, hoje eu quero cumprir, a partir de agora, o meu propósito de vida. Eu não quero mais ficar andando igual uma barata tonta, eu quero cumprir o meu propósito de vida. Então isso, como agente de sabotador, você querer cumprir outro propósito que parece com o seu, mas não é o seu, é um tiro no pé, é loucura. 14º agente sabotador é a falta de coragem para assumir a sua identidade. Eu tinha essa falta de identidade, essa falta de coragem de assumir minha identidade. E aí,
foi aonde eu sofri muito, porque eu tinha vergonha de assumir o meu propósito. Deus já tinha me revelado, Deus já tinha me enchido de dons, talentos, de processos, mas eu tinha vergonha de chegar perto das pessoas que eu conhecia, que eram mais próximas, e começar a cumprir o meu propósito. Eu quase falei o outro aqui, hein? Quase que eu passei pra frente, mas voltando. Falta de coragem para assumir a nossa identidade. É quando você sabe o que Deus já disse sobre você, mas você tem medo de ir sozinha, você quer amuletos, você quer pessoas. E aí a gente entra no 16º motivo, que na falta da sua identidade, você quer colocar um monte de gente no seu barco e você se aliancia com pessoas que não são pessoas do seu propósito. Você coloca peso no seu barco. Gente, a falta de identidade, ela não nos deixa acessar os lugares que Deus quer que a gente acesse. E muitas vezes o Senhor já nos submeteu a processo de identidade para cumprimento de propósito, mas a gente não quer colocar essa identidade a jogo. A gente quer ficar fingindo demência, a gente não quer colocar o nosso dom, o nosso talento, a nossa profissão, as nossas ferramentas. A gente não quer colocar aquilo que Deus já nos deu na mesa para cumprir propósito, porque a gente tem vergonha, ou porque nós somos extremamente covardes. Eu não tô falando de você, eu tô falando de mim. Deus tinha me dado um projeto, tinha me dado o design do projeto, Deus tinha me dado tudo que o projeto poderia ter, e eu não queria cumprir porque eu tinha vergonha, eu tinha medo do que as pessoas, da aprovação das pessoas. E aí pra mim foi muito mais fácil cumprir um projeto em outro lugar, que parecia o meu projeto, junto com outras pessoas, e eu quase morri, quase matei ela. Porque quando a gente não tem identidade formada, quando a gente quer esconder a nossa identidade, isso é fatal. Sem identidade, a gente não acessa os lugares que o Senhor quer que a gente entre. E sem identidade, a gente entra em qualquer lugar. E aí, esse outro agente sabotador é essa questão de que muitas vezes nós colocamos, saímos abrindo a boca pra todo mundo, convidando, eu tenho um projeto, entra no meu projeto, vem pra cá, eu tenho uma ideia, vamos fazer uma ideia, eu tive uma ideia, o Senhor colocou no seu coração, o Senhor queimou no seu coração de fazer alguma coisa mesmo, mas espera aí. Se ele colocou no seu coração para fazer alguma coisa, ele também vai te conectar com as pessoas que ele quer que você conecte. Não precisa sair fazendo convite no Instagram para todo mundo, não. E outra coisa, tem convite, tem ideias que o Senhor vai nos conectar com pessoas, mas tem ideias também que a gente vai fazer sozinho. E colocar gente nesse barco vai te encalhar, vai te fazer ficar preso. A história de Jonas remete muito isso, né? Porque quando ele estava em desobediência ao Senhor e ele entra no barco, o barco começa a receber um monte de temporal e eles começam a ter um monte de prejuízo, jogando as bagagens que eles tinham pra fora, quando de repente eles desconfiam de Jonas e lançam Jonas pra fora. Então Jonas era o peso daquele barco. Era um homem cheio de Deus, com talento, com dom, com uma promessa, com um chamado, né, pra pregar ali. Só que ele estava indo para a direção errada. Então, às vezes, você vai olhar uma irmã, uma pessoa que tem dom, que tem talento, que é abençoada, mas não é para o seu barco. Se você colocar ela no seu barco, ela vai pesar e você vai ter prejuízos financeiros, espirituais, até psicológicos. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive prejuízos psicológicos. Gente, era uma falta de paz na alma que às vezes eu tava dormindo e eu acordava desesperada. Porque eu tinha feito uma aliança que me deu uma baita de uma confusão para poder desfazer ela e aquilo roubou minha paz. E eu sei que roubou a paz da pessoa também, porque nós duas éramos filhas de Deus, com dons e talentos, mas o nosso erro foi a conexão daquele propósito. E por fim, é o medo do que as pessoas vão pensar. Esse também é um agente sabotador de processos. E por fim, o medo do que as pessoas vão pensar quando me ver cumprindo um propósito. Isso também é um agente sabotador de processos. A Bíblia ela vai nos dizer sobre a história de Jacó em Peniel, quando ele luta com um anjo. E a Bíblia fala que naquela luta, né, com o anjo pega e fere a perna de Jacó. A circulação, né, a articulação de Jacó. E aí, Jacó, ele manca, ele sai mancando. Gente, quando uma articulação é ferida, provavelmente que ela não tenha sido cicatrizada. Então, Jacó mancou a vida toda. Depois do encontro que ele teve com Deus, que Deus muda a identidade dele, aponta para ele um destino profético, que era o chamado de Jacó, é bem provável que depois desse encontro, Jacó mancou-se para sempre. E aí, muitas vezes, nós temos vergonha de cumprir os nossos propósitos de vida, justamente porque nós estamos inseguros de cumprir esse propósito e a gente começa a perder muitas coisas no off da nossa vida, nos bastidores da nossa vida. A gente começa a perder paz, a gente começa a perder oportunidades, a gente começa a perder tudo, infinitas coisas. E a gente começa a brigar com Deus, só que diferentemente de Jacó, nessa guerra de braços que a gente começa a ter com Deus, diferentemente de Jacó, a gente está realmente perdendo. A gente está levando um baile da vida, a gente está levando uma surra das circunstâncias nas quais nós estamos inseridas. E Jacó luta com um anjo e fala, você não vai sair daqui enquanto a minha bênção não chegar na minha história.
E ele luta e ele ganha perdendo, né? Porque ele ganha, mas o anjo fere ele. E quando eu tava com muita vergonha de cumprir meu propósito de vida, eu ficava, Senhor, mas se eu cumprir o meu propósito, o que a fulana vai pensar a meu respeito? As minhas amigas, os irmãos da igreja? Ai, o que as pessoas vão ver? O que as pessoas vão pensar? Nossa, é fulano, Beltrano. E o Senhor me perguntou assim, filha, você tá disposta a andar mancando? Eu, como assim? Você tá disposta a mancar para sempre por causa do seu chamado? A que eu te fira que eu te fira com o peso do chamado, e aonde você for, as pessoas vão ver aquela ali é a menina que cumpre tal propósito, aquela ali é a menina que cumpre tal chamado. Você está disposta a andar mancando? E aí eu entendi que as minhas desculpas, né, para não cumprir um propósito, o medo que eu tinha das pessoas, me fazia ser como Jacó antes do encontro com Deus. Eu tinha uma grande promessa, mas eu estava sempre sendo uma trambiqueira das minhas próprias promessas, dos meus próprios propósitos e processos, né? Como Jacó. E quando nós temos um encontro com Deus e permitimos o Senhor nos vencer, o Senhor vai nos ferir com algo que vai nos posicionar para o cumprimento de um propósito. E aí, naquele momento que o Senhor pergunta para mim, você está disposta a andar mancando? A verdade é que eu não estava disposta a me posicionar diante do meu chamado, porque eu não queria que ninguém me visse. Eu não queria ser percebida, eu não queria ser notada, eu não queria ser comentada. E eu começo a responder para o Senhor assim, Deus, mas será, Senhor? Será que eu tenho qualificação? O que as pessoas vão dizer? O que eu vou responder? E o Senhor só me dizia assim, você não vai responder nada. Você só vai fazer. Depois que você atravessa a ponte, o medo passa. Então o Senhor me estimulava a cumprir o meu propósito, a me posicionar. Porque eu estava cumprindo o propósito já, essa é a verdade. Mas eu tinha vergonha de me posicionar em público. Sabe, quando você vai fazendo pelas beiradas, comendo pelos off, sempre na escondida, mas nunca me posicionando. E o Senhor queria me levar para um novo nível de maturidade, para um novo nível de revelação do meu propósito, da minha vida mesmo, e eu estava sempre escondida. Eu não queria postar na internet, eu não queria falar com as pessoas do meu propósito, eu não queria nada, eu só queria continuar fazendo de forma imperceptível, caladinha, e o Senhor queria... como que a gente pode dizer? Deus queria empoderar aquele propósito, né? Que é o propósito do Florescer em Terra Seca. E eu tinha muita vergonha do que as pessoas próximas a mim diriam. E aí o Senhor começa a me perguntar se eu estava disposta a sair mancando. E eu não estava disposta a sair mancando. Eu tinha vergonha de ter uma marca do meu chamado, de ser conhecida pelo meu propósito. Só que aí o Senhor foi me constrangendo, eu fui percebendo que eu fui perdendo, porque o tempo ia passando, e eu perdi loja, eu perdi oportunidades de crescimento profissional, eu perdi lugares que o Senhor queria me levar, eu perdi tudo, sabe? Bens, eu podia ter conquistado muitas coisas, e o fato de não me posicionar também não me enviava para a próxima temporada da minha vida. E aí eu tive que fazer essa escolha, Senhor, me fere. Fere a minha reputação diante das pessoas. Fere, pode ferir, pode. Aqui tá minha perna, pode ferir. Eu tô disposta a sair mancando a partir de hoje, porque eu percebi que eu tava até brigando com Deus, mas eu tava perdendo. E eu tava perdendo paz, eu tava perdendo tempo, eu tava perdendo tantas coisas que não compensava mais. E aí eu me posiciono diante do Senhor. Sabe de uma coisa? Toma esse medo que eu tenho das pessoas, do que as pessoas vão dizer. Toma tudo. Entreguei tudo pro Senhor. E aí, amados, eu queria dizer algo pra gente finalizar esse vídeo, que os agentes sabotadores, eles são agentes humanos dos nossos próprios medos. É humanamente normal a gente ter medo, ter receio e deixar com que esses agentes minimizem, né, algumas ações nas nossas vidas. Mas pensem em algo muito divino, muito santo, que depois, quando a gente se posiciona em público em relação ao nosso chamado, o Senhor nos leva para um novo nível. Primeiro a gente se posiciona no secreto diante do Senhor. E depois quando a gente se posiciona, olha, a partir de hoje, eu cumpro tal propósito, eu sou a dona e proprietária desse chamado. Automaticamente o Senhor nos leva para um novo outro nível de unção. E tudo aquilo que estava paralisado dentro de nós, nas nossas vidas, afins, começa a receber um acelerar do Senhor, um acelerar profético. Quando você se posiciona diante do seu chamado, e mediante a tantos medos e agentes sabotadores que há dentro de nós, algo de aceleramento de propósito acontece nas nossas histórias. Então eu quero te encorajar a pegar os seus agentes sabotadores, a verbalizar para esses agentes sabotadores, e a cada agente sabotador coloca um versículo nesse agente sabotador. Borrifa, a cobra, né, quando ela morde alguém, o veneno que minimiza o efeito colateral do veneno da cobra é feito do próprio veneno da cobra. O antídoto. Ou seja, para cada palavra de medo que você tem, a cada agente sabotador que você tem, põe uma palavra de Deus nesse medo, põe uma palavra de Deus, põe um versículo. Eu lembro que tantas vezes, sabe, eu tentei paralisar o meu propósito, não responder o meu propósito, e sempre vinha na minha mente, no meu coração, Esther 4,14, dizendo, Esther,
que era um versículo que eu tomei como meu. Quem sabe não foi para este momento que o Senhor te levou à posição de rainha, e aí eu falava assim, Deus, o Senhor está forjando alguma coisa dentro de mim. Então, quem sabe não é para me passar esse momento de desistência de uma forma mais madura, porque vai valer a pena. O Senhor está forjando, o Senhor está me levando para um outro lugar. E o versículo de Esther, onde que ela fala para Mardoqueu, se perecer, pereci. Então, assim, para cada agente sabotador que tinha, e às vezes até tem na minha vida, que me impede de cumprir o meu propósito, a palavra de Deus, versículos que eu mesmo dizia para mim, foram me borrifando, foram me levantando como um girassolzinho murcho, mas foi me erguendo para a glória de Deus. Os agentes sabotadores tentaram minar todo o tempo do meu propósito, desde a minha infância, quando o diabo disse que eu não era amada por Deus. E o Senhor me encheu de palavras de amor, de palavras de afirmação, de identidade. E aí, quando chega o tempo do propósito, vem esse medo, esses agentes sabotadores, que não são medos bobos, são medos reais. E às vezes vão ser coisas verdadeiras, que vão falar sobre as suas limitações. Mas em cada agente sabotador, quando a gente coloca a palavra profética do Senhor, ela minimiza, ela dissipa, ela quebra todo o jugo de opressão, ela quebra, ela liberta a gente dos nossos medos, das nossas inconstâncias, das nossas certezas, das palavras de rejeição, das palavras de maldição, sabe? É maravilhoso demais você ver que aquilo que disseram a seu respeito para matar o seu propósito, quando recebe a palavra de Deus, te dá um novo fôlego. O que antes te destruía não te destrói mais. Então, os agentes sabotadores que estão inconscientes e conscientemente na nossa mente, muitas vezes é como se fosse um chocalho do próprio diabo, do próprio Satanás na nossa mente, fazendo o tempo todo você acreditar que você não está apta para crescer. É como se todas as vezes quando você estivesse pensando em se posicionar, vem ele, opa, não, olha esse agente sabotador aqui. Aí cada dia ele escolhe um agente sabotador para infernizar a nossa vida. Amadas, fechemos a nossa mente para tudo aquilo que é externo à palavra do Senhor. Coloquemos um versículo, uma palavra de Deus em todo agente sabotador. E vamos atravessar essa ponte mesmo com medo, porque o medo acaba depois que a gente atravessa a ponte. O que eu quero te dizer é que depois que você se posiciona no secreto e permite o Senhor te posicionar em público, todo o medo que você tinha, você fazendo isso mesmo com medo, o medo passa. E aí vem as novas temporadas, os novos desafios para o cumprimento do seu propósito, mas você não mais está escravo do medo e nem dos agentes sabotadores que impedem você de florescer nessa geração. Na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, aonde quer que o Senhor quer que você floresça. Eu quero te empoderar com o meu processo de agentes sabotadores, borrifando muitos medos e inconstâncias em toda a minha história, a dizer que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele fará infinitamente mais por você. E se eu tô aqui igual uma louca no YouTube, fazendo aquilo que Deus me disse para fazer, mesmo com muita vergonha no início, mas fazendo o que Deus mandou eu fazer, eu tenho certeza que assim como eu era uma improvável, com esses 18 agentes sabotadores na minha história, Ele vai fazer na sua vida também. Então eu quero te encorajar a me ver como uma pessoa real, como uma pessoa improvável e falar, se essa menina aí fez, eu também quero fazer. E assuma, para a glória de Deus, o seu lugar de cumprimento de chamado, porque é aí que vai estar as suas orações antigas que ainda não foram respondidas, a sua satisfação no Senhor e a plenitude de entender, eu nasci para isso, e por mais desafios e algumas coisas que eu ainda não tenho, eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Amém? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.